E aí, gente, bom dia, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre Big Data com Rust, né? É um assunto meio polêmico na área de dados, né? Que a galera é muito amante do Python e do SQL, né? Então, vamos tentar mudar a cabeça da galera, um pouquinho pelo menos, quem sabe. Falar um pouquinho de mim, né? Eu sou consultor aqui na ThoughtWorks Senior de Big Data, né? Então, estou aqui há um ano quase. Tenho um pouquinho de experiência aí com dados, né? Estou estudando alguns itens de DevSecOps, SRE também, para dar uma incrementada aí nos pipelines de dados, né? E descobri Rust aí há um tempinho, né? Comecei a dar uma estudada e falei, cara, esse negócio é muito foda, tenho que ver como que eu coloco isso no dia a dia, né? E daí agora a briga é convencer a área de negócios, né? Que eu acho que a maioria do pessoal que trabalha com a linguagem ou que está tentando entrar é falar para os caras, né? Tipo, ó, vamos deixar de fritar pastel e vamos fazer a entrega de um buffet, né? Então, acho que é o maior desafio nosso. Então, ali está meu LinkedIn, meu Medium, né? Eu vou compartilhar depois qualquer coisa na comunidade, os slides, caso alguém queira, né? Ali é meu filho ali, já estou ensinando para ele o Rust, Elixir, né? Na foto, para já nascer fera, né? Não sofrer igual eu com Python, com C, né? E vou falar um pouquinho de alguns frameworks para Big Data, né? Como o Fluvio, o Arrow, né? Que recentemente eles anunciaram que estão incrementando maior a base deles em Rust, né? O Polars, né? Que usa o Arrow, e o Data Fusion, que também usam o Arrow por baixo, né? E vou fazer uma pequena demonstração ali, né? Bem Nutella, nada igual do nosso amigo Vitor aí, que foi pica das galáxias aí com criptomoeda, né? Com blockchain. E vou falar um pouquinho do Fluvio, né? O Fluvio, ele nasceu, né, para trabalhar com streaming de dados, né? Fazer data pipelines de streaming. Então, ele é uma alternativa aí ao Apache Pulsar e ao Apache Kafka, né? Então, é uma ferramenta que surgiu aí há um tempo, né? E ele é todo criado em Rust, né? Isso que é o legal dele. E daí, como que o Fluvio funciona, né? Ele tem um dos módulos dele que chama Smart Models, né, que ele trabalha com processamento de streaming de uma forma mais simplificada. Então você trabalha com um YAML, por exemplo, e você coloca qual que é o teu input, qual que é o teu output, e coloca algumas informações ali, tipo número de partições e algumas outras informações, e daí ele vai transportar esses dados para te facilitar a vida, né, que são os connectors ali. E ele tem também a forma de trabalhar com API. Aí a gente tem API para o próprio Rust, né, o SDK, tem Python, Go, né, e algumas outras linguagens que dá para fazer. Por dentro ele tem o Immutable Store, né, que ele vai salvando os dados ali. O nome da empresa que mantém o projeto é Infineon. Então, tipo, eu abri uma conta lá para poder testar, daí eles têm uma versão cloud dele. Né? A interface é bem simples, não é nada muito complexa igual a do Kafka e madura igual o Kafka, né? por ser um projeto há mais tempo, digamos assim, como o Kafka, mas é bem interessante, né? Ele te mostra lá o tópico, quantos tópicos você tem, como é que está teu cluster. Né? Eles colocam na documentação que dá para usar até o Raspberry, mas quando você olha ali, o Raspberry é mais para producer e consumer. Né? Eu até pensei, nossa, se dá para criar um cluster no Raspberry, o trem é foda, né? Mas, né, no Raspberry 4 com certeza deve dar, porque a memória é maior do que o Raspberry 3, né, mas é um projeto bem interessante, né. E tem dois links, né, aqui na apresentação, que é comparação, né, tem um link ali que é um artigo de comparação de Java, Go e Rust, né, e aquele do lado ali é a comparação da própria Infineon. Eu ainda não tive tempo de testar, quero testar esse cara ainda, escrever um pouco sobre ele, mas a gente vê, né, na maioria dessas comparações de performance que o Rust acaba jantando o resto, né, tipo o Java, o Go e outras linguagens, né, em termos de performance, né, é bem interessante. E até questão, né, de consumo de memória, hoje a gente vê alguns artigos sobre Green Cloud, né, ou utilizar, por exemplo, menos consumo, menos emissão de carbono usando linguagens, né, que performam com uma forma mais rápida para você ter menos tempo de processamento ali. Né? Então é bem interessante isso também. E, bom, essa é a introdução do Fluvio, né? Eu não vou apresentar o Fluvio, tá, gente? Eu não tive tempo de testar ele de forma mais profunda. Eu vou apresentar o Data Fusion. E o Data Fusion, ele usa o Arrow. Então, eu vou falar um pouquinho do Arrow, né? Então, tem um projeto no GitHub, que é o Arrow RS, que é o Arrow Rust, que é a implementação da Apache Arrow. O Apache Arrow, ele é uma forma de você trabalhar com data frames, né? Alguém aqui conhece data frames? Data frames é uma forma como se fosse uma forma tabular, tipo um Excel, de você trabalhar com dados. Então, ao invés de, por exemplo, você ficar parseando JSON, parseando lista e ter que ficar montando ali aquele dado que você quer processar,
O data frame ele já te abstrai, né, de forma colunar, como se fosse um Excel ali, aquelas informações que você quer, o nome da coluna, quais são aqueles dados por linha. Então, o Arrow ele trabalha dessa forma. Então, ele permite, né, trabalhar com GPU e com CPU, então a gente consegue paralelizar também o formato do Arrow, então é um formato bem robusto, tanto que a gente tem vários projetos que usam ele, né, alguns em Rush, alguns em outras linguagens, tanto que ele tem API também para várias linguagens. Então, por exemplo, o pessoal que quer processar um pouco mais de dados e não conhece, por exemplo, Apache Spark, alguém já ouviu falar do Apache Spark? Acho que todo mundo, quase. Quem, por exemplo, está entrando na área de dados, gosta muito do Pandas, né, do Python, não sei se vocês já ouviram falar também, que é bem fácil de trabalhar. E daí o Arrow ele tem uma API para o Pandas que ele consegue processar uma quantidade de dados um pouco maior, porque o Pandas, a performance dele não é muito boa, né? Daí por isso surgiu o Spark, que paraleliza, tem concorrência e é bem melhor, né, de trabalhar. E daí o próprio Spark também usa o Arrow para fazer essa conversão, por exemplo, de um data frame do Spark para um data frame do Pandas, né, para você trabalhar com processamento massivo ali de dados quando você quer exportar, né? Aí depende do caso de uso, né? Eu não recomendo tipo, você ter um dataset gigantesco e você, sei lá, usar, por exemplo, fazer um processamento e depois transformar em pandas, né, usando o Arrow, porque você vai ter gargalo dependendo da máquina que você está por questão de processamento, né? E daí tem as bibliotecas dele, né? Até C# ali roda no trem, MATLAB. E o ecossistema dele, né? O ecossistema dele ele é todo aberto, né? Então vários projetos utilizam ele. É bem interessante porque tem vários projetos que utilizam, né? Não sei se alguém já ouviu falar do Dremio, o Apache Dremio, que é uma ferramenta para Data Analytics. É bem legal ela. Muito parecida com o Databricks, né? Só que o Databricks usa o Spark. O Dremio não. O Dremio, além dele ter parte do código em Rust, ele usa Apache Arrow por baixo como motor de processamento. Então ele é bem robusto para a parte de análise de dados, né? O Polars, né, que usa o Arrow também, que eu vou falar um pouquinho dele. Tem o InfluxDB, que eu estava olhando na documentação deles, que eles têm uma versão nova agora que vai usar o Arrow também, né, que ele está usando o Arrow. MATLAB, né, o Pandas, o Apache Parquet, que é um formato de dados colunar, que a gente trabalha bastante na área de Big Data, né, e o Apache Spark. Né. Tem vários outros projetos, mas eu trouxe alguns dos mais conhecidos, né, para o pessoal que já trabalhou com dados ou que já teve esse contexto. E daí o Polars, né? O Polars ele é um projeto bem interessante, a documentação dele é muito boa, né? Ele tem um playbook que dá alguns exemplos de como você usar a API dele com Python e como você utilizar com Rust, então é bem legal. Ele trabalha com data frames também, né? Uma coisa interessante é que, por exemplo, o Polars e o Data Fusion, que eu vou falar daqui a pouco, eles são só batch até o momento, mas já tem alguma issues lá no GitHub para poder trabalhar com streaming com esses caras, né? Se alguém tiver interesse de entrar e fazer alguma coisa, eu acho bem legal, né, para poder ajudar a comunidade a crescer, né, poder utilizar mais ele. E tem aqui alguns resultados de benchmark usando o Polars, né, do próprio site. Então ali ele está comparando, por exemplo, com o Pandas, com o Desk e com algumas outras ferramentas, né, e ali o menor é melhor e o Polars é aquele roxo ali, que tem uma diferença enorme, né, em termos de resultados de performance. E tem ali também a questão de uso de memória, né, que menor também é melhor. Então, comparado, por exemplo, com o laranja, que é o Pandas, né, que é uma biblioteca bem madura, né, mas ainda assim, em termos de testes ali, ele ficou em segundo lugar comparado com o Polars ali para trabalhar com data frames, né. E algo interessante dele, né? Ele permite a gente trabalhar com lazy evaluation, né? Alguém já ouviu falar de lazy evaluation, programação funcional, né? Acho que a maioria aí, né? Que ele primeiro faz a promessa do processamento, né? Para quem não conhece, ou para o pessoal que vai assistir depois e não conhece sobre lazy evaluation, ele primeiro faz a promessa de processamento e quando eu realmente quero processar esse cara, eu chamo ele e daí ele faz o processamento. Então isso torna muito mais robusto o código, torna muito mais legal, né? Tem umas coisas bem interessantes, né? Tipo, se você quiser criar uma lista infinita com lazy evaluation, você consegue criar. Então, tipo, aí quando, por exemplo, você usa um exemplo de Haskell, cria uma lista infinita de números primos. E daí, quando eu quero chamar o enésimo primo, aí sim ele vai processar a lista até aquele enésimo primo que eu chamei. E não precisa processar a lista toda, né? Até porque a lista infinita, até ele processar aquilo em memória, né? É impossível, né?
Ele trabalha com o data frame, né, conforme eu falei ali do Arrow, e com expressões, né, com aquelas expressões like SQL, por exemplo, select, filter, where, qual mais? Map, reduce, né, que não são SQL, mas ele trabalha com essas expressões também. E daí a gente consegue utilizar no código, chamar esses métodos para fazer uma query parecido com SQL e processar meu dado. Né? Então a gente consegue, por exemplo, usar um filter e buscar um dado com uma determinada condição. Usar um select, depois colocar um where, fazer uma função de agregação, usar uma window function. Eu quero uma window function para processar, sei lá, por rank, de cada item que eu quero ali, ranquear aqueles caras. Então eu consigo fazer isso com o Polars. Ok? Dando continuidade, né, o Data Fusion, né, esse cara eu testei ele, né, eu testei mais a fundo, eu abri 3 issues no GitHub porque ele estava com uns pepino na hora de processar um dataset muito grande, né, então ele estava com alguns problemas ali porque ele não estava parseando esquema, daí parece que já foi corrigido. Eu estava conversando com um dos criadores, né, o Andy Groove, daí ele respondeu a issue falando que já tinha corrigido na nova versão que saiu essa semana, que é a versão 13, e eu achei bem legal, né, mas ainda não testei essa versão. E ele é muito parecido com o Polars, né, e parecido com o Apache Spark também. O Polars também é parecido com o Spark, o que é legal para quem, por exemplo, já trabalhou com Spark, brincar um pouco com eles e ver a diferença e até para fazer migração de código, porque ele é muito parecido e como eles trabalham com data frame, você consegue trabalhar com Parquet, com CSV, né? É muito provável que no futuro a gente tenha acesso a outros formatos de arquivo, como o Delta, como o HUD, como o Iceberg, que são formatos de arquivo que permitem termos uma performance e fazer operações diferentes quando se trata de dados, né? E uma vantagem do Data Fusion comparado com o Polars, que eu não ainda vi no Polars, é a questão de usar SQL Query. Então ele tem um planner de SQL, então para aquelas pessoas de negócio que não precisam conhecer uma linguagem de programação a fundo, elas podem usar um código SQL e poder fazer a query que elas precisam. Então o Data Fusion permite fazer isso. Ele tem API de Data Frame, né? Eu consigo salvar em Parquet, JSON, CSV, Avro, né? Até o momento. Isso já é nativo dele. E agora a versão 13 ele tem suporte também a storage, que não tinha na versão 12, que foi a versão que eu testei. Então eu consigo salvar no Azure Blob Storage, consigo pegar os dados de lá, consigo pegar os dados, por exemplo, do Google Cloud Storage, né, da Amazon, né, o S3, né, e se eu não me engano acho que do Hadoop também, né, que talvez tenha alguns códigos legados que a gente veja do pessoal utilizando, né, o Hadoop. E, né, eu escrevi um artigo sobre esse cara aí, um de 3, que eu vou escrever ainda sobre o Polars e vou escrever sobre o Fluvio, tá lá no Medium, né? Depois, se quiserem, eu mando o link, eu acho que eu mandei na comunidade lá, quando eu escrevi, falando sobre as minhas primeiras impressões com esse framework, né, e com o Rust para Big Data, né? E vamos fazer a demo aí, né? Deixa eu pegar aqui o código, né? Então aqui eu tenho o meu código. Eu tenho aqui o data frame que eu peguei, que é um dataset, né, um conjunto de dados, que é um conjunto de dados razoavelmente grande, não chega a ser imenso, né, mas ele tem mais de 100 megas de CSV, então... Tem como aumentar a fonte? Ah, tem sim. Tipo, 100 megas de CSV é coisa pra caramba, né? Porque... Espera aí. Melhorou? É que o Visual Studio Code não ajuda muito também, né? Mas deixa eu só entrar aqui na main. Cadê? Desculpa aí, gente, que está meio bagunçado aqui. É só um pouquinho bagunçado, né? E daí, né, eu tenho ali o meu dataset, né, que ele tem dados de estatísticas lá da Austrália, né? E daí é bem simples, né? Então, eu simplesmente pego esses arquivos, né, que eu quero ali em CSV. Daí depois eu vou salvar eles na stage e depois eu vou fazer uma agregação parcial e vou salvar esses caras, né, agregados e vou fazer um join ali bem simples, mas para mostrar, para entender como que funciona o fluxo de dados. Como que funciona o pipeline de dados geralmente quando a gente vai trabalhar? A gente tem a camada de ingestão,
né, um trabalho padrão de Big Data. Eu tenho a camada de ingestão, que eu vou pegar das minhas fontes, pode ser um banco de dados transacional, pode ser um não transacional, pode ser dados em streaming, pode ser um CDC, e daí eu vou pegar esses dados e vou salvar ele numa camada raw, que é a camada bruta. Do jeito que esse cara veio, eu quero salvar ele, porque eu posso utilizar ele depois, e o pessoal de Data Science consegue utilizar esse cara. Depois disso, eu vou pegar esse dado raw e vou processar ele para uma camada de stage, então eu vou parsear o esquema, se o esquema dele não está legal, eu vou parsear. Se o dado, por exemplo, veio de uma coluna tipo um JSON, ou um array, ou um struct, eu vou transformar aquilo ali no formato colunar, né, e vou criar as tabelas que eu preciso. E depois eu vou ter a camada de agregação que vai salvar os dados na camada curada, né? Geralmente o pessoal fala bronze, silver, gold, mas no final são essas 3 camadas, né? Algumas empresas ou alguns projetos utilizam camadas a mais, né? Então aqui fiz um processamento simples. E daqui é bem interessante, porque daqui, por exemplo, eu passo ali o read CSV, que é muito parecido com o Spark, para quem já trabalhou com Spark. Então ele vai ler, eu crio primeiro um context, né? Até isso é parecido. Eu crio um context dele, deixa eu ver aqui onde está o context. Eu crio um context da minha sessão, né? Criei a sessão, vou ler o meu CSV, né? Depois que eu li esse CSV, eu vou processar, então eu criei uma função ali, alguns métodos, né, que eu posso processar eles, né? Então aqui, por exemplo, eu criei por exemplo, que vai printar o número de linhas, vai printar o esquema. Então aqui, por exemplo, eu posso ver aqui como que ele printou, né? Algo bem simples, mas como eu fiz um for ali, então ele vai ficar um pouquinho bagunçado, mas, por exemplo, até o método show dele é muito parecido. Vocês dão licença só um minutinho. Alô? Oi? Tá, pode pedir para subir. Valeu. Desculpa aí, gente, que eu tenho que liberar o pessoal para subir, né? Dando continuidade aqui, e daí ele printa, né, o formato do esquema. Então aqui eu tenho um file, né, no meu esquema, da minha tabela, onde esse cara aqui, a coluna code, ele é de um formato int64. E daí eu consigo ver como que está o esquema e depois parsear ele. E daí aqui ele dá um show muito parecido com o Spark também. Qual que é o nome da coluna? Qual que é aquelas linhas? Nesse caso eu estou printando poucas linhas, né? No caso são 5, só que nesse caso aqui eu tenho só 3, e daí ele vai printar só aquela quantidade que tem, né? Que é o máximo, se for menos do que a quantidade de linhas que eu pedi. E daí aqui eu faço mais algumas operações. Então, por exemplo, olha que legal, eu posso usar um like SQL, igual eu falei, então eu dou um select, seleciono aquelas colunas que eu quero, eu posso passar um alias para renomear aquela coluna. E daí, se eu quisesse também, eu poderia parsear o esquema dele, mudar, tipo, esse cara não quero que seja string, eu quero que ele seja um int, então eu vou lá e parseio ele para int. Eu tenho aqui também como concatenar ele, esse concat AWS, que ele vai concatenar a string, nesse caso eu não estou usando ele, né? Então eu comentei ali. Aqui novamente eu posso dar um select e selecionar todas aquelas colunas que eu quero, renomeá-las. Aqui eu tenho uma outra operação que é a seguinte: eu quero fazer uma operação de transformação porque eu tenho uma coluna aqui que ela está como string e ela tem esses itens aqui que terminam lá no número de contagem com .C, né, que no caso específico para esse dataset, ele indica que é um dado sensível, né, e daí ele não vem informação, por exemplo, de contagem. Mas uma das colunas desse carinha aqui, ele não está como int, e eu quero passar ele para int. Então daqui eu passo ele para int, né, e daí eu faço essa operação aqui nele. Desculpa, nesse caso eu não passo ele para int, eu transformo ele, por exemplo, eu troco ele, que tem esse número aqui, eu passo ele para 0, né, como um 0 inteiro, e daí ele vai transformar esse cara numa coluna de inteiros ali, depois que aqui eu faço essa operação. Esse cast aqui, com esse transform count data, ele vai fazer o cast da coluna para o formato que eu quero, que é o int64. Daí eu quero pegar só as 10 mil linhas. Por que eu peguei só as 10 mil linhas? Esse dataset ele tem mais de 3 milhões de linhas de um CSV. É coisa pra caramba. Tipo, o Excel antes não processava isso, né? Agora ele processa um pouco melhor. Mas, por exemplo, porque esse dataset ele estava processando só 400 mil linhas, conforme eu falei. Daí eu abri um issue, né? Eu até fiquei tipo, vi até um meme esses dias que tinha lá o Rustation e o Frustation, né? Eu fiquei tipo Frustation, né? Então, tipo, eu falei, nossa, né? Tipo, queria
louco para mostrar o trem ali devorando o Spark, não vai devorar, né? Porque o Spark processa isso por ser mais maduro. Aí abri uma issue lá, responderam, aí eu preciso testar de novo. Mas daí eu peguei só 10 mil linhas para poder testar o que eu queria, que era ele salvar em Parquet e depois ler esse Parquet e fazer um join. Então eu salvo esse dado em Parquet, no formato Parquet. Depois disso, eu pego esse cara e faço um join, um inner join por essas colunas aqui. Né? E depois eu faço aqui algumas operações de agregação para salvar ele. Então aqui no final, ó, eu tenho aqui os dados. Deixa eu rodar de novo. E daí no final eu vou ver ali os dados processados aqui, ó. Então aqui, ó. Okay. Ali ele deu ele salvou, né, o arquivo. E daí aqui, por exemplo, eu tenho meu dataset agregado, né, com a soma ali daquelas contagens por aquelas colunas que eu pedi. Né? Então ele agregou ali e aqui foi o join que eu fiz. Então, por exemplo, eu não tinha algumas informações tipo de idade, né, como a descrição da idade, na minha tabela fato, que ali só tinha os códigos, e daí ele foi e agregou, certo? E é isso que eu queria mostrar, gente. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Foi o Data Fusion. Data Fusion, isso. O Polars, quem sabe no futuro consiga mostrar aí. Muita informação, né? Muita informação cuspida, assim. Desculpa aí, gente. Oi? Eu não fiz a comparação com o Spark, por exemplo, no mesmo dataset. É até algo que assim, eu preciso fazer, mas vendo alguns artigos que o pessoal escreveu, em termos de performance, só teve um dataset lá, algumas operações que o Spark foi melhor. Nas outras todas, o Data Fusion, por exemplo, ele teve uma performance melhor. Né? Eu preciso tirar o corpo de prova e testar, né? Mas assim, em termos de performance, eu acho que vai ser mais rápido. Por causa do Spark usar JVM por baixo, né? Então até ele alocar, aí tem o Garbage Collector também, aí fazer a paralelização, até ele fazer tudo, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, né? Mas é minha suposição, mas com certeza eu acho que vai ser mais rápido. E daí, o que me demorou um pouquinho mais foi entender a biblioteca, porque o Data Fusion, a documentação dele não é tão boa quanto a do Polars. Então para eu achar as coisas, eu tive que ir lá no crates dele, tive que cavucar lá no fundo, ver o que era trait dele, como que eu pegava aquele dado, como que eu usava ownership também. Então o livro aqui do Potix ajudou pra caramba sobre o ownership, que eu não conhecia ainda no Rush, né, por estar encaminhando para o Rush agora. Aí entendi, falei, vou usar dessa forma aqui, daí tipo consegui reaproveitar o data frame, né, porque eu chamei uma função, o que ele fez? Tirou da memória aquele data frame, porque eu já usei ele na função customizada que eu fiz. Eu falei, nossa, e agora, o que eu faço, né? Aí vi lá sobre o ownership, aí vi como é que usava e consegui reaproveitar ele para usar até o final mesmo data frame, né? Para não ficar tendo que ler toda hora, né? Então, assim, foi um dos desafios que eu tive, né? Eu não achei, por exemplo, a curva de aprendizado dele tão demorada quanto o Spark, mas eu acho que é porque eu já conheci o Spark, então ajudou muito. Mas acho que para uma pessoa que não conhece o Spark, não conhece o fluxo de dados, talvez tenha um pouco de dificuldade. Mas se a pessoa conhece muito o Rust, acho que tira de letra, porque assim, eu acho a área de dados bem mais simples do que engenharia de software, né? Os processos são mais simples. Tanto que a maioria do pessoal usa Python porque é mais simples, né? É mais fácil de aprender. Né? Então você acaba tendo uma curva mais rápida porque as operações são abstraídas. Né? Para eu fazer uma leitura, um select, eu dou um ponto select e seleciono. Vou fazer um código desse hard code sem precisar ter uma biblioteca, né? Por exemplo. Então eu vou ter que pegar, usar um read CSV lá do Python, vou ter que, ou do Rust, desculpa, vou ter que pegar aquele CSV, vou ter que ver como que eu vou montar ele. Se eu não for usar o arrow, por exemplo, como que eu vou processar. Então acaba demorando muito mais tempo, né? Então a biblioteca acaba ajudando um pouco. Não sei se responde a pergunta, acabei falando demais de novo. Você não consegue fazer nada, tudo que você tenta compilar dá errado a primeira vez. Então a gente fica mais tempo pastando para resolver o ownership às vezes, do que você quer pegar um valor do V8, aí já usou, mas ele referencia um isolate, que tem não sei o que lá por baixo. Aí aquilo é um inferno. É difícil.
Uhum. Sempre no PO. Quando o problema está vinculado com o Rust, nunca é Rust, né? Sempre é outra coisa. Ou é usuário, ou é... Legal. É bacana ver esses depoimentos aí para convencer a galera, vamos usar o Rust. Tem uma galera que ama Java. Muito massa que você conseguiu, tipo, não tinha docs direito, e aí meio que pelo crates.io ali, você foi clicando nos tipos e, tipo, conseguiu encaixar as coisas. Então, eu até perguntei que falar com o Andy para falar para ele. A gente precisa de mais exemplo, porque, por exemplo, ele falou assim para mim testar. Quando você vai ler o CSV, já coloca o esquema parseado, porque daí ele já vai parsear o esquema na leitura. Falei, beleza, mas como que eu faço isso? Não tem isso na documentação. Aí eu fiquei, como é que eu faço? No Spark, eu passo, por exemplo, o esquema que eu quero, eu posso passar ou ele no formato struct, como um JSON, ou com uma string, tipo, eu passo o nome da coluna, tipo, coluna A, int, vírgula, coluna B, string. E daí ele vai parsear a coluna para mim. Mas aqui eu tentei e não consegui. Eu falei, e agora? Como é que eu faço isso, né? Então, assim, é um dos pontos que eu acho que tem bastante para amadurecer no uso, né? Mas eu acho que se a comunidade começar a aderir mais, o pessoal começar a fazer mais projetos ou até mais testes, eu acho que tende a evoluir bastante, né? E mesmo assim, o pessoal que não quer aprender o Rust, o legal é que é uma biblioteca que é em Rust, mas ela é totalmente... utilizável em outras linguagens, como a maioria, né, das bibliotecas que estão surgindo, né? Então, assim, a pessoa que, quero usar a Python API, beleza, mas por baixo o Rust ali está melhor do que a JVM, né, que está rodando ali. Então, isso eu acho bem bacana. Sabemos que na área de dados é complicado essa questão de infra, né, DevOps, manter a parte de infra, né? Porque envolve Spark, JVM, né, clusters distribuídos. Relacionado à infra e subir assim, o laboratório, o que você achou comparado às stacks tradicionais com o Rust? Cara, não tem nem o que falar, né? Você instala o cargo ali, já era. Você instalou o cargo, colocou naquele TOML ali, naquele YAML dele ali, a biblioteca, acabou. Né? Dá o build e ele já instala. O Spark, por exemplo, eu tenho que instalar a JDK, aí eu tenho que baixar, instala a JDK, instala o Spark, e se eu quero alguma biblioteca atrelada ao Spark, tipo, quero pegar dados do Kafka, eu tenho que ir lá no Maven. Se eu não estou usando, por exemplo, o Scala, eu tenho que ir lá no Maven, baixar o jar e jogar lá na pasta do Spark. Se eu estou usando Python, eu tenho que fazer a mesma coisa, porque ele usa o jar por baixo. Algumas bibliotecas são abstraídas, eu consigo dar um pip install. Né? Então, assim, a forma de trabalhar com infra é bem mais simples. Né? Eu não testei, tipo, num ambiente... assim, emulando, por exemplo, produção, tipo em DevOps, mas eu acho que seria muito mais simples, subiria uma VM ou um Helm chart do Kubernetes e seria bem mais simples do que ter que pegar um cluster do EMR na AWS ou um cluster da Databricks, que 128 GB de RAM, né, para poder rodar um processo. Opa, vira. Seguindo a pergunta dele, que é uma linha interessante, o porquê do Rust, certo? A gente sabe a questão da performance, mas a minha dúvida é, você sentiu outros fatores que te ajudaram a tomar as coisas do porquê do Rust? Por exemplo, segurança para dar maior confiabilidade no dado, alguma coisa nessa linha? Assim, para mim, foi, por exemplo, comparado com Python, a tipagem forte dele, né? Porque ele permite a gente ter um pouco mais de segurança ali. Não só um pouco mais, né? Mas permite a gente ter bastante. A questão também, por exemplo, da funcional, né? Que no Rust não é uma linguagem funcional, mas a gente consegue programar funcional com ele, né? Ele tem vários recursos da programação funcional, né? E, por exemplo, o Scala permite também. Mas, por exemplo, o Scala... eu acho ele muito complexo para aprender e muito mais difícil do que o Rust. Por incrível que pareça, né? Eu achei o Rust mais simples, né? Eu não sei se é por causa de na época eu estava aprendendo um pouco de Go, e daí eu achei uma similaridade, e a similaridade com C também, né? Então, assim, mas assim, eu achei o Scala um pouquinho mais complexo que o Rust e essas partes de configurações também, né? Eu falei, vou testar em Rust, né? E porque tá bombando no momento, né? A hype também. Eu fui um pouco na hype, eu falei, vou testar esse cara. Dizendo que foi mais fácil, então isso assim, pra mim foi. Tem pessoas que vão falar que é mais. É igual eu tava falando com o Potix, com o Jefferson, né? No artigo que eu escrevi, eu coloquei um meme lá. Existem 3 tipos de pessoas, né? Os que amam Rust, os que não conhecem Rust e os que têm medo de Rust. Porque falam, é muito difícil, não vou. Entendeu? E assim, né? Desculpa a brincadeira, às vezes alguém não gosta, né, quem for assistir, sei lá. Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? E a gente é de computação, a gente sempre tem que estar estudando. Então, poxa, eu não sei isso, eu tenho que aprender. Entrei num projeto, não sei Kafka. Se vira e aprende, não tem escolha. Né? Então, assim, para Rush é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que tirar, às vezes, um pouco do comodismo e
aprender coisas mais, igual o projeto que você apresentou aí, tipo, blockchain, eu acho muito foda, mas eu não tenho tempo de estudar blockchain. Mas eu acho sensacional isso, tipo. Uma coisa que na área de dados é muito comum é você fazer toda a parte de extração ali, e aí vem dados das mais variadas formas, armazenados dos mais variados jeitos, com colunas que eles têm um número aleatório. Uhum. Você testou algum tipo de extração de dados utilizando o Rush, dado que o Python, anyway, né, a tipagem dele já acaba suportando, Uhum. acaba fazendo algumas coisas meio mágicas ali debaixo do Uhum. Você testou alguma coisa desse tipo em relação ao Rush? Testei. Esse dataset aqui, ó, eu bati a cabeça com ele, fiquei uma semana testando esse cara aqui, porque essa coluna fato aqui, ó, ela tem mais de 3 milhões de linhas. E o que acontece? Num determinado momento, uma coluna dela, que deveria ser int, que é essa daqui, por exemplo, essa quarta, ele vem com uma string no meio ali, e daí ele estava quebrando meu código na hora de parsear o esquema. E daí eu tive que abrir um issue lá pro pessoal. Eu até, nossa, deixa eu descer mais aqui. Aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui já tem esses 2.c, eu tive que trocar para 0, porque nesse caso eu vi que a documentação ele podia ser 0, porque era um dado sensível. E daí, por exemplo, aqui embaixo, ó. Cadê? Oxe, aqui, ó. Aqui embaixo, depois da linha 1 milhão, por exemplo, aqui, ó, CMB. O dado era int, aí tem um CMB no meio. Aí na hora que eu ia parsear o esquema, quebrava o código. Eu falei, vixe, ferrou comigo, né? Tipo. Nesse caso, eu não cheguei a testar o lazy dele. Como eu estava testando rápido, eu não cheguei a ver na documentação como que poderia, mas eu testei, por exemplo, tentando só, por exemplo, eu quero só filtrar esse cara para ver como é que ele era. E na hora que ele ia filtrar ele quebrava o código na hora de compilar. Aí eu falei, putz, vou ter que tentar outra forma. Aí foi o que eu falei anteriormente, eu tentei conversar com o pessoal como que eu parsei o CSV, porque na documentação não tem, né? E daí não me responderam ainda. Mas seria uma alternativa. A outra alternativa que eu fiz para terminar meus testes foi, eu vou deixar isso aqui para lá, vou abrir uma issue no GitHub, né? E não vou filtrar esse cara, pego os dados anteriores. Aí foi o que eu fiz, né? Então, assim, na versão 13, o pessoal falou que ele consegue parsear depois, porque eu acho que a forma que ele está para parsear o esquema, depois que eu vou usar aquele cast, ele não está como lazy. Então, daí eu acho que ele pega só aquilo que está na memória, então ele leu daquela forma. O que não está na memória, ele não leu ainda. Só que daí, na hora de fazer, ele não estava fazendo da forma que deveria, né? Então, assim, no caso, eu não resolvi. Eu abri um issue. Né? Mas seria um desafio para testar com tempo, com calma, né? Seria... Mais alguma pergunta, gente? Eu ia perguntar em relação a notebook, se tem alguma coisa assim. Porque eu não trabalho com data science, mas eu imagino que uma boa parte do trabalho é você estar lá no notebook, né? Fazendo as coisas na mão. E aí eu pensei, pô, será que você está meio que usando aí, escrevendo código, executando, fazendo um loop? Tem alguma ferramenta? Aqui eu tava no cargo run toda hora, né? Mas tipo... Eu estou usando essa ferramenta que você está falando, chama LX, feita em Elixir, e você consegue injetar código. Tem esse que o Jeff tá falando, né? Que é o Nix com o Fênix, né? Que é o notebook do você pode usar o Live View, né? O Phoenix Live View, que tem o Nix de baixo, daí você consegue fazer. Ou você pode usar o Jupyter Notebook como uma biblioteca, que eu estava até vendo para testar ela com o Polars, que é uma biblioteca chamada XCRV, uma coisa assim. Ela tem um nome bizarro aqui. Cadê? Data Fusion, Polars, aqui. Que é essa daqui, ó. Não, request. Aqui eu falo um pouco. Cadê? Essa daqui, ó. EVCXR, Jupyter. Essa ferramenta aqui, você instala ele, aí você consegue usar o Jupyter Notebook com o Rust. Aí na primeira célula, você coloca aqui as bibliotecas que você quer, que seria do equivalente ao Toml, aí ele vai importar elas, né? No caso, Polars nesse caso. E daí eu consigo, por exemplo, trabalhar com o notebook e ter o acesso, conforme eu vou rodando cada célula, eu já tenho um resultado embaixo, né? Para o pessoal de Data Science, para o pessoal de Engenharia de Dados poder utilizar. Né? Mais algum? Bom, vou encerrar aqui então, gente, e daí a gente libera o coffee aí, networking e tudo mais. Obrigado, gente.